Oi pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, A Chama Feminina. Eu vou falar com vocês hoje sobre um processo que eu estou estudando, que é um processo espiritual, que se chama alquimia espiritual. Quando eu descobri a alquimia, estudando um pouco sobre Carl Gustav Jung, que foi quem trouxe esse termo, alquimia, para o século XX, eu comecei a ficar assim meio curiosa, sabe? Assim, pensando, gente, como assim alquimia, né? Como assim falar sobre alquimia espiritual? A alquimia não é um processo químico? E aí eu fiquei pensando que talvez pudesse dar mais uma chance, né, a esse aprendizado. E o que aconteceu? Eu comecei a me aprofundar mais a respeito da alquimia espiritual. Tudo aconteceu quando eu comecei a estudar sobre ressonância harmônica com o professor Érico Couto. Quando eu fiz a primeira onda, vieram algumas coisas, né, à tona, assim, alguns pensamentos, algumas ideias, porque de fato eu pedi isso, né, eu pedi para abrir os caminhos da minha criatividade, os caminhos da minha mente, e eu pedi para trazer a consciência ao Carl Gustav Jung. E eu acho que o Érico Couto ele levou isso muito a sério, né, porque realmente ele trouxe logo um assunto muito profundo que é a alquimia espiritual. O Carl Gustav Jung ele vai tratar sobre a alquimia de uma maneira assim muito profunda. Ele vai falar principalmente das fases da alquimia, né? Como a gente sabe, a alquimia ela é trazida lá da Idade Média, né? Ela vem, por exemplo, dos egípcios, né, que vieram muito antes, né, do que a Idade Média. E aí um determinado rapaz, né, um árabe, trouxe a alquimia para o Ocidente. Então ele traz a alquimia de uma maneira assim muito sutil, sabe? Porque naquela época a Inquisição, se ela pegasse esses estudos alquímicos, ela poderia interpretar de uma forma errada. E ela poderia, de repente, queimar muitas coisas, né? Muitos tratados, muitos ensinamentos. Que o que de fato foi feito, né? Algumas vezes. Mas aí, essas pessoas que começaram a estudar alquimia, elas queriam exatamente estudar o lado mais espiritual da alquimia, né? O lado da sabedoria. Por quê? Quando eles começavam a estudar as práticas da alquimia, o processo de destilação, o processo de solidificação, eles começavam a observar transformações interiores, né? Transformações no lado espiritual. E eles começaram a fazer o que a gente chama de mandalas alquímicas. Eles começaram a desenhar aquelas mandalas alquímicas, né? Você já deve ter visto, por exemplo, o leão verde comendo o sol. Você já deve ter visto, por exemplo, aquelas mandalas, né? Que é do vitriol, né? Eu recomendo muito que você estude o vitriol, que é um acrônimo, né? Eles começaram a fazer aqueles desenhos da época medieval muito simbólicos, né? E muito, assim, enigmáticos. E aí, quando chega no século XX, o Carl Gustav Jung, ele através de um tratado que chama Tratado da Flor de Ouro, que é uma literatura do Oriente, ele começa a querer estudar um pouco mais sobre alquimia. E aí ele vai estudar as mandalas alquímicas. E ele percebe que essas mandalas alquímicas, ela tem muito a ver com os sonhos dos seus pacientes. Ou seja, os seus pacientes às vezes relatam coisas que estão traduzidas nas mandalas alquímicas, né? Que estão ali desenhadas nas mandalas alquímicas. E aí ele começa a perceber, ele fala assim, gente, tem alguma coisa espiritual nessas mandalas. E ele começa a estudar. E aí ele começa a se aprofundar nas fases da alquimia espiritual, como a nigredo, a albedo e a rubedo. A nigredo, ela é a fase mais básica da alquimia, né? Ela é a primeira fase da alquimia. Porque a nigredo, ela significa o lado sombra, né? O lado negro da alma, o lado escuro da alma. Então você começa a trabalhar as suas sombras, você começa a trabalhar as suas crenças limitantes, algo que você não quer dar luz àquilo, que você tenta esconder. Só que para a alquimia isso é importantíssimo. Por que isso é importante? Porque a sombra é algo, porque assim, a alma ela é um laboratório. E a sombra, esse lado que você não quer mexer, é onde você vai começar a trabalhar, que é a sua prima matéria. É ali onde você vai trazer os elementos mais profundos da sua alma, aqueles que você não quer ver, aqueles que você não quer mexer, mas que são importantes para que você dê luz a eles, para que você transmute, para que você transforme. E a verdadeira meta da alquimia sempre foi encontrar a pedra filosofal, né? Flamel, ele era muito famoso por tentar transformar e talvez conseguir transformar o chumbo em ouro, né? Diz a lenda que Flamel, ele conseguiu, né, transformar o chumbo em ouro.
E o Flamel, ele escrevia muitas coisas, né? Ele escrevia muito sobre as transformações alquímicas. E ele deixou muitos estudos a respeito disso também. E o engraçado é que, através de Flamel, as pessoas começaram a ter uma ideia, assim, mais ou menos, de como que você faz essa transmutação, né, também pro lado espiritual. E aí vieram vários outros, veio Paracelso também, dizem que Isaac Newton também era um alquimista muito ali empenhado, né, e dizem inclusive que ele conseguiu encontrar a pedra filosofal. E o que é a pedra filosofal? A pedra filosofal é o seu self, é a autorrealização de Jung, é quando você realmente encontra a sua verdadeira alma, o seu verdadeiro propósito, que é quando você pega toda essa dor, você transmuta essa dor, né, na fase da albedo, né, você coloca ali elementos como água, como ar, você vai trabalhando ali, você vai lapidando essa pedra, e aí você começa a transformar esse chumbo, essa pedra, em ouro, através de elementos que você tem dentro da sua alma, né, que você já carrega dentro da sua alma. E a alquimia, para o alquimista, ela é uma verdadeira jornada. Por que ela é uma jornada? Porque a alquimia ela é um processo que dura a vida inteira da pessoa, né? Ela vai trazer ali toda a sua história de vida, todas as suas dores, tudo que você precisa transmutar, mas ela nunca esquece da sua essência, ou seja, ela sabe que no fundo você pode transformar aquilo ali em verdadeiro ouro, né? Você pode sair do caos à autorrealização. Por isso que eu trago aqui as fases da alquimia e por isso que é importante eu falar de alquimia nesse canal. A chama feminina. Por quê? Porque a chama, o fogo, é um dos elementos básicos da alquimia. Porque o fogo, ele é o único elemento que transmuta, ele é o único elemento que transforma, né? Você pode colocar, por exemplo, a água no fogo, ele vai transmutar, o metal no fogo, ele vai transmutar, o fogo ele é o único elemento que transmuta. Então a chama feminina é algo que arde, né? Que você precisa colocar, que você precisa acender, que é o seu feminino sagrado. E a chama tem a ver também com o chamado. Então você traz à tona aquele chamado alquímico, aquele chamado poderoso, aquele chamado da sua magia feminina, de tudo aquilo que você pode transformar dentro de você, aquela criatividade, em uma verdadeira obra-prima, né? Que é a prima matéria que você transforma na Magnus Opus, que é a obra-prima da alquimia, que é o ouro, que é a sua pedra filosofal. Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que você possa estudar mais sobre alquimia espiritual. E eu deixo aqui esse recadinho para você, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.